Rádio Rural de Natal, a rádio da família. Bom dia! Eu sou Cacilda Medeiros e nós estamos começando agora o programa Aprendendo com a Igreja. Neste dia tão especial para a nossa Igreja Católica, né? A festa da nossa Igreja Católica, aniversário da nossa Igreja, solenidade de Pentecostes. Então hoje no programa Aprendendo com a Igreja nós vamos conversar exatamente sobre essa solenidade, o significado dela. E comigo aqui no estúdio o padre Dalmário Barbalho, que é assistente eclesiástico da comunidade de Casais Vida Nova, tão conhecido em nossa arquidiocese e fora da nossa arquidiocese também. Padre Dalmário, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Aprendendo com a Igreja. Querida irmã Cacilda, esse grande instrumento de comunicação de nossa arquidiocese, meus queridos irmãos e irmãs que são alcançados pelas ondas sempre amiga da 91.9 FM, a nossa querida Rádio Rural, bom dia, feliz dia de Pentecostes, que seja um dia que o Espírito Santo possa preencher o coração de cada cristão espalhado pelo mundo inteiro. Vamos começar o programa, padre. Hoje é a festa do Divino Espírito Santo, né? Então, vamos começar o programa fazendo uma invocação ao Divino Espírito Santo. Usando as palavras que a Igreja como mãe nos ensina, como filhos e filhas de Deus, invoquemos do coração do Pai o dom prometido por Cristo e que pelo seu coração chega até nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, amém, que o Espírito Santo nos ilumine nesse programa de hoje, né? Já que vamos falar sobre a solenidade de Pentecostes. Então, Padre Dalmário, o que significa a solenidade de Pentecostes, né? O que se celebra hoje? Vamos lá. Primeiro vamos à raiz, onde pedagogicamente Deus preparou, através de toda a sua ação em relação ao antigo Israel, aquilo que para nós marca de fato o início da missão da Igreja em sua catolicidade, como aquela enviada por Cristo a evangelizar a todos os povos e nações. Em Israel, era a festa estabelecida em 7 semanas depois da celebração da Páscoa, para que pudesse então celebrar os frutos da terra. Era a festa agrícola. Isso toca profundamente o nosso povo, inclusive suas raízes, Cacilda. A festa da colheita lá na região do Seridó. Justamente. Ouro Branco, Cruzeta, ainda até hoje mantém a festa da colheita. Isso, tinha que lembrar, porque toda a região do Seridó recebeu uma carga de influência judaica muito grande no nosso estado. Isso. Então, é justamente do homem do campo que surge a festa de Pentecostes. Se iniciava justamente no período da colheita da cevada e concluía-se justamente com a colheita do quê? Do trigo e do milho. Legal. E era o momento em que, de fato, o agricultor, o povo simples, os anauim de Yahvé, os pobres de Yahvé, ofereciam, apresentavam as colheitas da terra, né? Nessa perspectiva, atualizando para o cristianismo, é o momento em que Cristo apresenta ao Pai as primícias de sua missão, as primícias de toda a sua obra redentora, salvífica, em relação à humanidade, do seu mistério pascal, que é a comunidade apostólica, aquelas mulheres primeiras, aqueles homens e mulheres que, constituídos discípulos e apóstolos de Cristo, começam a missão. Então, se
celebra nessa perspectiva da colheita os primeiros frutos do mistério pascal de Nosso Senhor. Mas tinha uma outra também perspectiva judaica, que se torna também cristã, que era o dia ou o tempo em que Israel celebrava a entrega da lei, das tábuas da lei, através da qual Israel estabelecia um vínculo de obediência pedagógica e de intimidade com o seu Deus. Então era também a celebração da lei. Na perspectiva cristã, se concretiza aquilo que foi profetizado pelo profeta Ezequiel, como também Jeremias. Naquele dia imprimirei em vosso coração a minha lei. A lei passa de algo externo, não é? De código, de moral, de ética codificado, podemos dizer assim, para uma lei da liberdade dos filhos e filhas de Deus, que é o próprio Espírito Santo que é dado à intimidade do homem. Deus agora instrui o homem não de fora para dentro, mas de dentro para fora, levando ele à maturidade da lei, que é justamente a liberdade nesse espírito. O amor. O amor que é a plenitude da lei. E interessante, meus queridos irmãos que nos escutam, este ano eu, quando me dei conta de algo, preguei insistentemente. 2 domingos antes da festa da solenidade da Ascensão do Senhor, agora na Páscoa, a gente escutava de Nosso Senhor, porque pedagogicamente a liturgia nos levou novamente para o cenáculo. Deixo-vos uma nova lei, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. É interessante a gente ver que a plenitude da lei no Antigo Testamento, resumidamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Interessante, Cacilda e meus irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo, quando estabelece o novo mandamento, a nova lei, Deus não aparece. Deus não aparece. E Ele tira do homem a medida de amor ao próximo. Aqui eu faço uma pergunta. Quem de fato se ama de verdade para ser medida de régua para amar o outro? Complicado, né, responder? Complicadíssimo, Cacilda, porque, olha, basta, por exemplo, só um parênteses assim ilustrativo. Uma pessoa que descobre que tem diabetes. Se ama o suficiente para não mais comer doce... Pois é. Tem força de vontade suficiente para isso? Tantos exemplos poderíamos usar para isso. Ou seja, nós não nos amamos o suficientemente para sermos medida de amor ao próximo. Por isso que devemos amar na medida de Cristo, na gratuidade dele, na liberdade dele, no serviço dele, em tantos atributos. E um detalhe: Deus nunca esteve preocupado se nós o amássemos ou não, mas Ele tem de fato uma preocupação: ame o próximo. E o que é que significa, assim, o significado mesmo, etimologicamente falando, da palavra Pentecostes? Certo, vou chegar, Cacilda. Como professor e filho espiritual de Monsenhor Agnello, eu não gosto das coisas superficialmente tratadas, porque ainda existe um terceiro elemento. Ah, sim. O terceiro elemento era a maior festa comunitária de aldeias de Israel. Interessante que tudo vem de festa, né? Da celebração. Tudo. E é tão significativo que Pentecostes basicamente surge nessa dimensão agrícola das aldeias, dos países de Israel. E para nós é também muito legal porque às vezes
está às vésperas das festas juninas. Esse ano Pentecostes acontece em junho, justamente a colheita do milho. Isso é muito importante porque é expressão de alegria comunitária, de estar juntos celebrando os dons da terra. Etimologicamente falando, Pentecostes, 50 dias, 7 semanas depois da festa da Páscoa, que era justamente o período da colheita. E aí é onde está a relação de Páscoa e Pentecostes? Intrinsecamente essas realidades estão ligadas, porque toda a maior festa judaica, como também para nós cristãos, às vezes é preciso ser dito que muitos pensam que a maior festa ou solenidade do cristianismo é o Natal. Não. Se não fosse a Páscoa, não existiria o Natal. Se Cristo não ressuscitou, vã, inútil é a nossa fé, como diz São Paulo. E se ele não ressuscitou ainda, São Paulo, a citá-lo, nós deveríamos ser tratados como os mais idiotas dos seres humanos. Então, a Páscoa era a maior festa para os judeus, como também para nós é a maior festa para a vida cristã. E 50 dias depois se cumpre aquilo que Cristo prometeu. Eu vou, mas não porque eu não gosto de vocês, mas eu não quero ser apenas um Deus com vocês. Interessante, Cacilda, para a gente entender essa ligação entre Páscoa e Pentecostes, é perceber a dinâmica paciente e pedagógica do Deus de Israel, que é o Deus de Jesus Cristo. Uma continuidade na descontinuidade. Por quê? No Antigo Testamento, o esforço de Deus era fazer com que o povo percebesse que existia um Deus que era para eles, que vivia em função deles, não é? Libertação, maná, a lei, os profetas, as guerras. Ou seja, eu estou vivendo para me revelar a vocês, mas pedagogicamente ele foi preparando esse povo para não ser apenas um Deus para ele, mas ser um Deus com o povo, com ele. Por isso Emanuel, o Deus conosco. E ele se fez um de nós, para estar ao nosso lado. E quando pensávamos que lhe bastava ser um Deus conosco, assumindo a condição humana, ele quis ser um Deus em nós, o Espírito Santo. Pelo Espírito Santo se realiza, eu sou sustentado mais pela teologia oriental do que ocidental, se realiza o ápice da doação do amor de Deus à humanidade. Para o Ocidente é o sacrifício da cruz, mas para o Oriente, não. O maior dom que Deus faz à humanidade, e por isso o homem redimido e salvo na cruz, é a sua própria intimidade, o seu próprio ser derramado em nossos corações no dia em que somos batizados, quando o mistério pascal e a promessa de Pentecostes se realiza no coração de cada cristão. É isso que faz e constitui a igreja. E, liturgicamente, hoje também termina o tempo pascal, não é isso? Liturgicamente falando, com a solenidade de Pentecostes, eu vou só puxar uma sardinha agora para o nosso querido Papa Francisco. Eu digo que agora a Páscoa não está terminando mais no domingo de Pentecostes. Sim. Porque o Papa Francisco fez da segunda-feira pós-Pentecostes a festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja. Depois vamos ter que voltar a ela, porque você sabe da minha escravidão essa mulher. Mas eu digo hoje, eu acho que a Páscoa hoje transborda na figura de Maria, que é a igreja, que é mulher. Mas de fato, liturgicamente falando, com a solenidade de Pentecostes, o Sírio Pascal, no final da liturgia, tem uma liturgia própria, um rito próprio, é apagado, para dizer que agora cabe a nós cristãos sermos cristóforos, portadores da luz que é Cristo para o mundo. Aquela luz que se apaga permanece em nós, para que onde quer que estejamos, sejamos luz para o mundo.
Muito bem, Padre Dalmário, a gente vai já para o primeiro intervalo do programa e a gente volta daqui a pouquinho conversando mais sobre essa celebração tão bonita e tão importante para a gente, que é a solenidade de Pentecostes. Então é rapidinho e a gente volta já aqui com mais Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste dia 8 de junho, solenidade de Pentecostes. Nosso convidado hoje aqui é o padre Dalmário Barbalho, que é assistente eclesiástico da comunidade de Casais Vida Nova, também é um dos nossos exorcistas da Arquidiocese, mas o assunto hoje não é exorcismo, né? E padre Dalmário também prega muitos retiros por aí afora, em outras dioceses, conhece muito sobre esse assunto que a gente está conversando hoje, sobre o Divino Espírito Santo, sobre Pentecostes. Padre Dalmário, o senhor já encerrava ali o primeiro bloco, falando sobre até a festa de Maria, Mãe da Igreja, né? Mas aí, antes da gente chegar nela, e a gente já pode falar desse assunto também, dessa mesma pergunta, eu queria que você explicasse um pouco por que aqui Pentecostes também é chamado de aniversário da Igreja. Por que é que se celebra o aniversário da Igreja no dia de hoje? Nosso Senhor pediu. Interessante, escutávamos isso domingo. Não saiam da cidade enquanto a promessa, o derramamento do Espírito não vier sobre vocês. Recebereis a força do alto e sereis minhas testemunhas. Tem um detalhe, Cacilda, que às vezes passa despercebido, mas distante, é tão significativo. São Lucas, que, por ser o mais intelectual dos evangelistas, observa que Jesus saiu de Betânia para morrer em Jerusalém. Ele tira o povo também, o núcleo primeiro da igreja, da cidade, leva para Betânia e de Betânia sobe. Etimologicamente falando, Cacilda, isso é impossível não lembrar do Papa Francisco. Betânia é a casa do pobre. Ele sai do pobre para morrer, da casa do pobre para morrer. E ele leva a primeira comunidade novamente para a casa do pobre, para voltar ao Pai. Ali a igreja já tem um grande apelo. Partam com aquele meu programa de governo, podemos dizer assim. Sim. Que lá no início, Nazaré, eu disse, eu vim para, cheio do Espírito, evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os presos e proclamar o ano da graça e libertação do Senhor. São os pobres que nos converte e nos humaniza. Dali ele parte para o Pai para dizer, olhem, o meu programa de governo começou com eles e para eles. Assim a igreja deve nascer. Pentecostes, então, é justamente o cumprimento daquela força necessária para que a igreja pudesse ser o prolongamento de Jesus Cristo no mundo. Eu acho tão interessante que no relato de Pentecostes, Cristo quando ascende, no relato da ascensão, Cristo quando ascende ao Pai, fica todo mundo olhando para cima. E o mandato tinha sido bem claro. Ganhem o mundo, peguem o beco, vazem, corram, chispem e evangelizem. Comuniquem o evangelho, dizer isso em Santo Antônio de Pádua domingo, que tive a graça de presidir o início da festa. A igreja nasce comunicadora. Ela é essencialmente missionária. Só que ficou todo mundo, Cacilda, é a tentação até hoje. Todo mundo olhando para o céu, cita aqui Raul Seixas, com a boca escancarada, esperando Cristo voltar, a morte chegar. Aí eu fico imaginando, eu sou muito inaciano, jesuíta nesse sentido, eu entro lá no texto para ver a cena, imagino Nosso Senhor chegando à direita do Pai, sentando, o céu cantando glória, e ele olha para baixo e diz, Pai, não entenderam nada. Eu não vou mais não, eu não tenho mais paciência não, mande 2 anjos. Pois é. Aí vai 2 anjos. O que vocês estão fazendo aí olhando para cima? Esse mesmo Cristo que vocês viram vai voltar, mas enquanto isso,
chispa. João, eu tinha um professor do curso de jornalista que ele fazia assim: vamos reagir, criatura, reaja. Era o que foi o que eu disse, Cassidinho, perfeito nesse último domingo. Deus está esperando atitudes. A gente vive no mundo, no condicionamento, agora fala um pouco o psicólogo Dalmário, da zoninha de conforto ou do vitimismo. O ressuscitado coloca a gente em atitudes, em caminho. Na madrugada da ressurreição, Cacilda, foi um defunto que as mulheres não sabiam que ele estava ressuscitado, não. Aquelas mulheres acordaram, estavam com medo porque era festa pascal e elas podiam ser roubadas porque iam levar perfumes caros. Pois é. Estrupadas, violentadas, e tinha uma pedra tapando o sepulcro. Cacilda, um defunto acordou, levantou, pôs essas mulheres em caminho. Sem medo, quando chegaram dentro do sepulcro, como é que estava a pedra? Removida. Às vezes Deus, para intervir na nossa vida, remover as pedras, usando essa linguagem, né? Remover algumas pedras que a gente tem como problema, dificuldade, ele precisa de atitude, de ação. Do mesmo jeito na ascensão. Interessante que depois de Pentecostes, a igreja também não tinha entendido. Por isso vem Paulo de Tarso para ganhar o mundo. Porque queriam ficar num gueto esperando o Cristo voltar. Era a tentação. Aconteceu a primeira perseguição da igreja. Deus poupou Tiago, que foi morto na escadaria do Templo de Jerusalém. Deus poupou muitos? Não. Porque exato. Ou acontecia aquilo, ou teríamos ficado na zoninha de conforto de Jerusalém. Muito cômodos. Muito cômodos. Então, esta igreja nasce justamente neste dia para dizer que o Espírito que é dado, que é o cumprimento das promessas de Cristo, é aquele que agora, voltando, quando Cristo volta ao Pai, quem já contemplou o ícone da Trindade de Rublev, está Nosso Senhor voltado para o Pai com a face assim de alívio. Mas o Espírito Santo está com a face voltada para a terra, com a face de preocupação. Agora é comigo. E é a pior missão. Dos três, podemos dizer, Cacilda, na verdade, onde um está, os outros também estão, porque é ele que tem que realizar toda a obra redentora de dentro para fora na vida da igreja. E isso só acontece quando a gente se converte à comunhão e à unidade que ele gera. Se a gente for pensar humanamente, Padre Dalmário, quer dizer, quando Cristo esteve na terra, ele estava em carne e osso. E o Espírito Santo é o invisível. Interessante é que você toca também numa coisa que nas homilias pascais eu insisto muito. Enquanto Jesus estava na terra, tinha um problema epistemológico, traduzo, de experiência e de conhecimento. Era difícil para os apóstolos e todas aquelas pessoas, quem está acompanhando The Chosen, percebe muito isso, entender que ali estava Deus encarnado, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, dos profetas, dos reis. Depois que Cristo volta ao Pai, nós temos uma dificuldade, Cacilda. É perceber que ele volta ao Pai, está sentado à direita do Pai, em carne da nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue. Ele não é um fantasma, ele não é um espectro, ele não é um espírito desencarnado, ele não é uma entidade, ele não é um Exu, ele não é um espírito iluminado. Ele é um homem vivo. Aqui um parêntese para os gordinhos que estão me escutando, como eu, que até come. São Lucas insiste muito nos relatos da ressurreição do Senhor, que ele pede alguma coisa para comer, para dizer que ali estava um organismo não mais vivo, vivente, em carne e osso. Só que não morre mais. E ele volta, aí é Santo Antônio, sem o qual não começo uma pregação sem invocar, que vai dizer, ele volta para o Pai, primeiro para ser o Senhor, não apenas de Israel, da igreja, mas de toda a humanidade, a qual ele envia a igreja, e retorna para o Pai para ser, de fato, o Deus em nós, de maneira invisível, mas real. O Papa Bento XVI lembrava que a vida cristã é como
uma luta entre duas forças físicas que a gente não vê. Existe a força gravitacional do pecado que nos esmaga e faz com que esmaguemos os outros pelo pecado, que nos coloca para baixo, que leva-nos à satisfação do nosso ego e por isso tanto sofrimento, tanta dor em nós e no mundo. Mas existe também em nós uma concentração que a gente não consegue também perceber, que é de uma força que é maior do que a concentração atômica e nuclear de todo o universo, que é o Espírito Criador de Deus, que nos leva para cima, para o alto, para buscar as coisas do alto e estar em comunhão com o outro, nos libertando integralmente. É profundo. Sim, eu queria só que o senhor complementasse com a história da festa de Maria, Mãe da Igreja. Maria, Mãe da Igreja? Maria, Mãe da Igreja. Né? No dia pós, quer dizer, no caso amanhã, né? Pós-Pentecostes. O Papa Francisco, Cacilda, meus queridos irmãos e irmãs, iluminado e nutrido por um irmão seu de congregação, para mim, se Padre Paulo estiver escutando, ele vai agora ficar com raiva. Para mim, o maior teólogo do século passado. O homem que foi o mestre do cardeal Ratzinger. E, claro que ao lado de Karl Rahner, isso é indiscutivelmente, são duas partes de uma única grande moeda que são frutos da espiritualidade dos jesuítas, que é von Balthasar. Balthasar, que iluminou tanto o Concílio Vaticano II, né? Principalmente com a Lumen Gentium. O último capítulo é dedicado a Nossa Senhora e é fruto das reflexões dele. Balthasar dizia: a igreja em Maria é mulher. Só que essa mulher já é prefigurada desde a origem, Cacilda. Houve uma polêmica aí toda, mas se lêssemos mais um pouquinho, as polêmicas seriam evitadas, principalmente nas pregações. Balthasar pega o primeiro nome da mulher na Sagrada Escritura, Ezer Kenedor, está lá no Gênesis. E a gente traduz por ajudante, por auxiliar, por companheira. Infelizmente já havia até traduções de serva e escrava. E é um absurdo. Mas Balthasar traduz e observa literalmente, Cacilda. Ezer Kenedor significa socorro de Deus. O que é a mulher? É o socorro de Deus para a humanidade. Então, Maria é mulher como socorro de Deus para a humanidade. Maria é a filha de Sião, herdeira de toda a ação divina no Antigo Testamento, do antigo povo. Maria é a esposa Israel, desposada pelo Messias também. Na ação do Espírito, gera o Filho e também é mãe. Esta mulher é a igreja, Cacilda. Por isso, com toda a propriedade, ela não é apenas mãe da igreja. Ela é a mulher igreja. Nela, a igreja contempla sua plenitude, mas também sua vocação. Seja em essência, eu estou citando literalmente Balthasar num livro que, infelizmente, como diz o senhor Agnello, a gente só traduz florezinhas de laranja, livrinhos de autoajuda, mas coisas altíssimas nos falta teologicamente. Porque em Sponsa Weber ele leva toda essa realidade e ele diz: antes das notas da igreja manifestadas em Pentecostes, una, santa, católica e apostólica, em Maria a igreja é a esposa pobre e serva de Cristo. Como não lembrar Papa Francisco? Eu quero uma igreja pobre para os pobres e que seja serva. Foi aquilo que ele falou aos jornalistas depois de sua eleição. Pois bem, a gente vai fechar esse bloco para Dalmário e aí volta já com o terceiro bloco do programa, hoje conversando sobre esse assunto tão profundo, né, que tem tanta riqueza, que é a festa do Divino Espírito Santo, que é a descida do Divino Espírito Santo, né, sobre nós, a festa de Pentecostes, solenidade de Pentecostes.
Então a gente vai rapidinho e a gente volta já. Fica aí, são apenas 2 minutinhos. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 8 de junho, solenidade de Pentecostes. Nosso convidado, o padre Dalmário Barbalho de Melo. Uma aula sobre Espírito Santo, sobre essa festa, né? Desde o primeiro bloco. É um assunto que eu estava até comentando com ele, né? Um assunto muito profundo, às vezes até complexo para a gente compreender. Mas o Espírito Santo nos ilumina e a gente vive essa festa com muita alegria e tenta conseguir compreender todo o mistério que há por trás dela, né? E da nossa Igreja Católica. Padre Dalmário, agora no intervalo a gente conversava sobre essa relação da festa de Pentecostes, né, do Divino Espírito Santo e o Sínodo. Nossa Arquidiocese Natal, nós inauguramos ontem, sábado, o primeiro Sínodo Arquidiocesano, que vai ser uma fase de escuta. Tivemos toda uma celebração linda na Catedral Metropolitana, que começou com um momento oracional com o Padre Nunes, depois tivemos a Santa Missa com o nosso arcebispo e com a Vigília de Pentecostes, né, encerrando com a Vigília de Pentecostes. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre essa relação, né, do Pentecostes, do Espírito Santo e a sinodalidade. Eu vou dizer agora, eu sei que tem muitos que estão a me escutar, que me escutam ou já escutaram a homilia, Cacilda, a expressão. Padre Dalmário começa numa dimensão teológica, bíblica, exegética, aí agora eu vou descer. Uhum. Vamos tentar traduzir tudo isso. Maria é a igreja realizada, né? E Lucas, por ser o historiador primeiro da igreja, faz a ligação entre a anunciação, o mistério da encarnação e o mistério do nascimento da igreja. Quem preside Pentecostes é Maria. Só é lá, na origem, como tudo começou. Ela, cheia deste Espírito, a que caritomene, a transbordante de Espírito, no seu útero virginal puríssimo é gerado o Verbo, que se faz carne, pela ação desse Espírito, mas uma vez cheia de Deus, e aqui, Cacilda, é necessário partir dessa base bem humana para chegar numa base, vamos dizer, comunitária, eclesial. Receber o Espírito Santo é ser humanizado. O Espírito Santo não nos aliena da nossa condição humana. Cristo, no seu programa de governo, deixa bem claro: o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os cegos, enfim. Maria, cheia do Espírito Santo, grávida de Deus, recebe uma notícia. É interessante, o Papa Francisco dizia que a gente vive numa ditadura do medo. A comunicação é carente de esperança em nossos dias. Uhum. O céu não comunica medo a ninguém. O céu não faz medo a ninguém. O céu faz fofoca pro bem. Sua prima está precisando de ajuda. E ela, já grávida, cheia do Espírito, vai visitar quem? Isabel. Lá vai caminhando, né? Caminhando o caminho. Você está vendo? O ressuscitado e o Espírito nos colocam para comunicar, em uma comunicação a caminho e em caminho. Chega lá, saúde Isabel, Isabel é batizada no Espírito, João Batista é batizado no Espírito, e aquela comunicação gera, mesmo em meio às dúvidas, inquietações, medos e temores, alegria, Cacilda. Ali começa aquilo que Deus deseja para a igreja, justamente nesses gestos simples. Que estejamos no mundo cheios do Espírito Santo para comunicar o próprio Espírito aos outros. Que gera o quê? Alegria, vida nova, que proclama o agir tão natural e tão comum de Deus na história. Você pega o Magnífica, ali está, Deus não mudou, Ele continua a agir daquela forma, e a igreja é a porta-voz de tudo isso. Leão, quando era ainda cardeal, mas já disse como Papa. A gente pensa que a igreja é toda instituição com peso de cúria,
Você sabe a relação com cura, de tempos. Não, a igreja é muito mais do que isso. É um povo que tem uma boa notícia, uma notícia cheia de esperança. E tudo isso a gente já vê lá no início, na encarnação. Pronto, Cacilda, o que é que acontece no dia de Pentecostes? Assim como minha mãe viveu cheia do Espírito Santo, inquieta para servir aos outros, para comunicar-me aos outros, e comunicar e levar o Espírito Santo aos outros, para interceder pelos outros. Pronto, assim eu quero a minha igreja. E tudo isso para o mundo. Sinodalidade. Sinodalidade. Como não lembrar do diálogo dele com Nicodemos? O Espírito sopra onde quer. A igreja, gritou Francisco, não pode ser autorreferencial. A igreja tem o seu sentido de ser em vista da humanidade. E graças ao Concílio Ecumênico Vaticano II, infelizmente negado e rejeitado por muitos cristãos que se dizem católicos hoje em dia, e é preciso dizer isso, é uma igreja aberta ao diálogo com o mundo. Porque no concílio ele entendeu que o Espírito Santo sopra além dos parâmetros, além dos muros, além das cúrias. O Espírito fala também à igreja, comunidade dele, através dos ateus, através dos pagãos, das outras religiões, através da geopolítica, através de todos esses conflitos que, como disse o Papa Francisco, é uma terceira guerra mundial fragmentada. Isso. Uma igreja sinodal é uma igreja aberta à ação e à voz do Espírito, que não fala apenas na sua institucionalidade, mas que traz o eco de tudo aquilo que é humano. Como não lembrar da Gaudete Spes? As alegrias e esperanças, as angústias e tristezas do homem, da humanidade, é a igreja, Cacilda. Somos nós. Então a igreja sinodal é uma igreja aberta àquilo que o Espírito Santo diz à igreja, não apenas através dela, mas através da humanidade. E como, Padre Dalmário? Com aquilo que nos converte. Papa Bento XVI diz que Deus é palavra e silêncio. A gente precisa silenciar para escutar o outro. Como diz o Papa Leão, desarmados e desarmantes. Isso é interessante, só cortando um pouco o que você está falando, porque agora nós estamos iniciando a fase da escuta no Sínodo Arquidiocesano. Nesses 3 próximos meses, né, quer dizer, junho, julho e agosto, nas paróquias vai acontecer a fase diocesana do Sínodo, que é a fase da escuta mesmo. Então que a gente reze para que a gente deixe o Espírito Santo agir na hora de cada um de nós, agentes pastorais, pessoas que frequentam a igreja ou não, que a gente consiga se deixar ser escutado e responder as perguntas, né, que vão chegar até nós, deixando o Espírito Santo agir na gente, né, Padre Dalmário? Eu justamente engatei a escuta por isso, Cacilda. Porque é um momento, meus queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos. É o Espírito que vai falar através de nós. De nós. De nós. De nós todos. Não é só o Papa, não é só o Bispo, não é Dom João, não é só os padres, não. Eu peço, em nome do mesmo Espírito, estejamos abertos. Tão belo, né? A celebração de cada jubileu na diocese e no mundo tem um momento de adoração, tem um momento de partilha, tudo isso nos preparando de maneira orante para sermos atentos ao que o Espírito Santo está pedindo através de mim. Ai, Padre Dalmário, mas realmente, olha, a Pastoral da Comunicação vai estar aqui, vai recolher todas as nossas respostas, tudo vai ser relatado, vai ser apanhado. Não tenha medo de abrir-se ao Espírito Santo. Ai, mas será que isso é besteira? São nessas pequenas besteiras, o que a gente julga idiotice,
que Deus frustra aquilo que é óbvio. Ele inverte lógica, inverte fila, porque o Espírito Santo, quando quer estabelecer algo em vista do bem da igreja e da humanidade, ele age justamente no caos e nas coisas que a gente pensa que são as mais absurdas ou bestas. Então estejamos abertos ao Espírito Santo e sejamos sensíveis àquilo que ele colocar no nosso coração. E digo, não apenas a relação eclesial, de igreja, paróquia, comunidade na qual você vive, mas também em relação ao mundo, à sociedade. Estejamos atentos. O Espírito não fala e não se manifesta apenas no âmbito institucional. Então estejamos atentos de maneira orante àquilo que Ele vem nos pedir, para que de fato Natal conheça o rosto desta igreja particular. Amém, que assim seja. Padre Dalmário, durante o programa você já falou mais de uma vez sobre o batismo no Espírito Santo, né? Inclusive que Isabel foi batizada no Espírito Santo. E esse é um termo também muito usado pela renovação carismática, pelas novas comunidades. O que significa o batismo no Espírito Santo? Vamos lá, é tão polêmico, já foi polêmico, mas hoje está mais tranquilo, né? Assim, nós já fomos batizados quando, geralmente crianças, né, bebês. Cacilda, um grande problema nosso, né, é a nossa subjetividade. Nós somos muito mais apegados aos fenômenos consequentes de uma ação tão natural, tão simples, sacramentalmente falando, do que a própria ação em si e suas consequências cíclicas, intrínsecas para a nossa vida e a nossa missão. Primeiro, no dia do nosso batismo, todos nós já fomos batizados na água e no Espírito. Todos nós já mergulhamos a nossa vida nas águas do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus e, consequentemente, herdeiros do maior dom, do maior bem que Deus nos concedeu, a sua intimidade, o Espírito Santo. Ali acontece a primeira unção, que? Crismal. Ponto. Ali nós já fomos batizados na água, no sangue e no Espírito. As três realidades, a natureza, a humanidade, a criatura e o sobrenatural, testificam que nós somos o quê? Filhos de Deus. Estou citando 1 João. Aquele Espírito que recebemos no dia do nosso batismo é efuso no dia de quê? Da nossa crisma. Ele é como se eu pegasse um vasilhame d'água e chacoalhasse. Sim. Né? Para ele acordar, aliás, ele nos despertar para uma hora em que devemos assumir as consequências responsáveis do nosso batismo. A responsabilidade cristã, o sacramento da crisma, que nos leva a uma efusão, de fato, abundante, profusa, dos dons e carismas do Espírito, porque em Cristo eu sou constituído sacerdote, profeta e rei nessa missão. Padre Dalmário, mas o fenômeno batismo no Espírito Santo propagado, mas o Espírito para a realidade carismática, o que consiste o batismo no Espírito Santo? Nada mais, nada menos, Cacilda, do que aquilo que sacramentalmente e ordinariamente acontece no dia da nossa o quê? Crisma. Os seminários de vida no Espírito Santo não é outra coisa senão chacoalhejar a pessoa para ela ter aquilo que os carismáticos antes de Aparecida, e aí a igreja foi sensível, toda uma teologia que precedia, mas também todo o fenômeno falava. O seminário de vida no Espírito Santo é um momento oportuno para você ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que são geralmente organizados pelas novas comunidades e renovação carismática. E isto precede em linguagem e atitude Aparecida. Toda a dimensão de encontro como chave hermenêutica para entendermos a relação de Deus com os homens. Papa Leão já disse, muitos não querem mais uma fé porque impomos
moral, legalismo, coisa que Bento XVI disse em Aparecida. O início do cristianismo não está moral, regras, normas, não. Está o encontro pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência, de fato, pessoal, íntima, intransferível com Ele. Neste seminário, que lhe leva a uma experiência pessoal, e saber que foram esses seminários que iluminaram os encontros como o ECC, SEG, essas estruturas todas que temos hoje. Leva justamente o quê? Uma efusão dos dons e carismas do Espírito Santo na vida daquela pessoa, para que ela possa assumir responsavelmente sob o senhorio de Cristo, na ação do Espírito, sua missão que ela recebeu lá no batismo. Isso sacramentalmente deveria acontecer justamente no dia da crisma. Mas, Padre Dalmário, a gente já chegou ao final do programa. Só um parênteses rapidinho, Cacilda. O problema é que as pessoas se prendem muito ao fenômeno, porque um dos fenômenos do batismo no Espírito Santo é o repouso no Espírito Santo. Deixa eu explicar uma coisa e vou ficar bem claro. De agora para diante você não vai querer repousar mais nunca. Ao menos que seja vontade do Espírito. Cacilda, o repouso no Espírito Santo acontece para aquelas pessoas que precisam de uma cura tão complexa que o Espírito Santo leva ao inconsciente. Então, se você pensa que o repouso no Espírito Santo é dom extraordinário só para quem é mais santo, Não. Quem repousa no Espírito é levado ao inconsciente porque precisava de uma cura que inconsciência ela não se curava. Então, a pessoa que repousa no Espírito, que desmaia aparentemente, na verdade estava precisando de mais cura do que todas aquelas pessoas que estavam ali. Muito bem, muito bom explicar. Estava muito mais doente. Padre Dalmário, que pena que eu tô só olhando aqui o horário passando rápido, né? Mas que pena que passou rápido. Eu queria que a gente tivesse, assim, 2 horas de programa, porque com certeza a gente iria, talvez não chegasse nem a gente faltasse tempo, né? Então, muito obrigada por estar com a gente hoje nesse dia tão especial para a nossa Igreja Católica. Muito obrigada pela aula de Espírito Santo. Eu que agradeço ao convite, à acolhida, ao carinho, à atenção, mas sobretudo a audiência de vocês, meus irmãos e irmãs. O que desejo de coração é que o Espírito Santo nos preencha nesse dia tão santo, nos leve a uma conversão. Eu partilhava com Cacilda aqui nos bastidores que é importante a gente insistir tanto nesses tempos oportunos da Igreja, né, nessas chamadas, esses slogans, e hoje é toda a sinodalidade. Mas eu gostaria de dizer, a mim, as orelhas mais próximas do comunicador são as dele, não é de quem está escutando. Então dizer a mim mesmo e a dizer a todos vocês, nos convertamos. Sem conversão, como disse o Papa Leão, sem joelhos dobrados, em vista de uma conversão pessoal, não há uma conversão eclesial. A conversão estrutural da Igreja institucional passa pela nossa conversão pessoal. E não nos esqueçamos que nosso Senhor, ao prometer o Espírito, um dos seus atributos era convencer o mundo e o homem do pecado. O que em mim gera justamente aquilo que provoca a desunião na Igreja? O que eu contribuo para a falta de comunhão na Igreja? O Espírito Santo nos liberta, diz Baltasar, do nosso mundo mesquinho, do nosso ego, do nosso ponto de vista da Igreja. Meus irmãos, olha, a Igreja é muito grande para caber dentro de uma mentalidade mesquinha, egocêntrica, que só quer nutrir um ego religioso. A Igreja é muito grande, é maior do que uma realidade de um egoísmo realmente fechado. Então, que seja um dia para nos abrirmos à ação do Espírito Santo, para que Ele nos converta à comunhão e à unidade da Igreja, para que de fato sejamos uma Igreja presidida por Maria. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Padre Dalmário. Muito obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas, tendo toda essa aula, né, e essa reflexão sobre a solenidade de hoje. Muito obrigada a você pela audiência e continue na sintonia da 91.9 FM, a Rádio Rural de Natal, porque vem aí
a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Um bom domingo para você, uma feliz festa, uma feliz solenidade Pentecostes, uma feliz semana e até domingo que vem.